Meus amados irmãos, graça e paz a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa EBD Inovadora e hoje para mais uma lição desse trimestre abençoado. Estamos estudando aí o livro de Êxodo e Levítico e hoje estaremos estudando a lição de número 6. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, antes de nós começarmos a nossa lição de hoje, eu quero desde já pedir aí o seu apoio, a sua ajuda para nós darmos continuidade nesse trabalho. E se você ainda não é inscrito no nosso canal da EBD Inovadora, você pode estar nesse momento se inscrevendo, deixando o seu ok, deixando a sua mensagem, de que igreja você faz parte e o seu nome, da onde você está nos acompanhando, tá bom? Então, se inscreva lá, dê esse apoio para nós continuarmos crescendo e continuarmos aí então levando a palavra de Deus, contribuindo com a Escola Bíblica Dominical. Eu me chamo Paulo Neves, para quem ainda não me conhece, pastor na Igreja Assembleia de Deus de Belém, no bairro do Bengui. A nossa igreja é o Templo Monte Sião. Então sejam todos bem-vindos e vamos lá então neste momento para a nossa lição de hoje. A nossa lição de hoje, irmãos, é a lição de número 6. Nós vamos estar estudando o capítulo de número 13 ao capítulo de número 15 e nós vamos ver sobre a saída do Egito e a passagem pelo meio do mar. A saída do povo de Israel, lá do Egito, e aí a passagem pelo meio do mar. Então essa é a nossa lição de hoje. A lição de hoje tem 3 objetivos. O primeiro dele, que você precisa alcançar com seus alunos, na sua classe, na sua EBD, é saber que Deus é o nosso guia. O segundo objetivo, crer no livramento divino. E o terceiro objetivo, descansar sabendo que Deus vai na frente. Bendito seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, só recapitulando, nas lições anteriores, né, na lição de número 5, nós vimos então Faraó deixando o povo sair, né? O povo egípcio expulsou o povo de Israel. E o que acontece agora? Nós vamos estar dando continuidade no capítulo 13, no capítulo 15, dando a sequência da lição da aula passada, que nós vimos sobre a Páscoa. Né? A gente viu ali toda aquela cerimônia que apontava para Cristo, a morte do primogênito, a saída do povo ali do Egito. Então nós vamos estar dando seguimento nesse estudo, capítulo 13 e ao capítulo 15 de Êxodo, né? A saída do Egito e a passagem pelo meio do mar. Texto áureo. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Bendito seja o nome do Senhor. Êxodo, capítulo 14 e o versículo de número 16. A nossa leitura em classe encontra-se em Êxodo, capítulo 14, o versículo 15 ao versículo 31. Você vai estar lendo aí quando estiver preparando o seu estudo, fazendo o seu plano de aula, e você vai estar fazendo essa leitura. Verdade prática. Além de sair do Egito, é necessário tirar o Egito das nossas vidas. Então, olha que é a verdade, né, que nós devemos praticar, devemos colocar em prática. Não basta somente nós sairmos do Egito, é necessário tirarmos o Egito da nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor. Então aí, a gente vai ver alguns pontos aqui nesse estudo, do capítulo 13 ao capítulo 15. No capítulo 13, nós temos aí a santificação dos primogênitos. Os primogênitos são santificados a Deus, os primogênitos do povo de Israel. Também nós vamos ver ainda no capítulo 13, Deus guia o seu povo. Aí a gente entra no estudo no capítulo 14 e a gente vai ver a passagem pelo meio do mar e os egípcios perecendo no mar. Né? O juízo de Deus sobre os soldados, né, que vão aí perseguir o povo de Israel. E no capítulo 15, nós vamos estar estudando o Cântico de Moisés, Miriam, né, com suas companheiras ali, louvando, adorando a Deus com instrumentos, com dança. E aí a gente também vai ver a questão das águas amargas, né, que por um milagre sobrenatural são transformadas ali em água doce. Então, esse é um resumo aí do que nós estaremos tratando. Tá certo? Então vamos lá. Olha,
Deus, para retirar o povo lá do Egito, né, para resgatar o seu povo de Israel lá do Egito, ele precisou de uma noite. Né? A gente viu lá a instituição da Páscoa, a forma que eles deveriam fazer aquela cerimônia, e numa noite Deus tira o povo de Israel. Porém, nós vamos observar que serão necessários 40 anos para tirar o Egito do coração do povo, para tirar o Egito do meio do povo de Israel. Entrando no primeiro ponto da nossa lição, nós vamos ver o seguinte tema: Deus guia o seu povo, né? Então a gente começa aqui na lição, Deus guia o seu povo, e a gente vai estar fazendo esse estudo no capítulo 13, versículo 17 ao 22. Israel viveria durante a jornada pelo deserto a verdade do Salmo 23. Deus é o guia fiel e um protetor totalmente confiável. Né? Então, olha, Israel vai sair do Egito, vai estar peregrinando pelo deserto, mas ele vai ter uma experiência com Deus ali no deserto. E que experiência é? Viver a dependência de Deus. Né? Aí o autor da nossa revista coloca aí a experiência de um Deus fiel lá do Salmo 23, o Salmo do pastor que guia, que provê. Israel vai viver essa experiência, né? Está sobre essa proteção, esse cuidado do Deus de Israel. Primeiro item deste ponto, irmãos, nós vamos ver sobre o perigo dos atalhos. Êxodo capítulo 13, o versículo 17. Vamos ler na nossa Bíblia? Êxodo 13, 17. Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que, porventura, o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Deus não tem pressa, né? A gente vê aqui nesse ponto que Deus não tem pressa. Ele sabe, né? Ou ele sabia, na situação ali de Israel, o que estava fazendo. Porque o povo poderia ter tomado um caminho que seria mais rápido, mais fácil. E só que Deus, como sabe de todas as coisas, ele não permite que o povo tome esse atalho, esse caminho mais perto, não é? Ele escolhe, teoricamente, o caminho mais difícil, o caminho mais longo. E aí nós podemos observar que ele tem esse cuidado, né? Ele não se apressa, porque ele sabe, ele conhece o que é melhor, o que foi melhor para o povo de Israel, o que é melhor para mim, o que é melhor para você. Então, observe bem, ele poderia, a distância, né, por esse caminho mais fácil, né, teoricamente um atalho aqui, teria ali 320 quilômetros. Nós nos sentimos atraídos pelos atalhos, pois temos pressa para chegarmos ao fim da viagem. Eles são muito tentadores pela promessa de maiores resultados em menor tempo e com menos esforço. Então, meus irmãos, o atalho na vida do cristão, o atalho na vida do ser humano é tentador, porque ele vem com uma promessa de um resultado maior em um tempo menor e sem esforço. Mas nós precisamos ter muito cuidado, porque é perigoso. E este perigo aqui, Israel estava vivendo. Imagine você, um povo que está saindo do Egito, de um período de escravidão, com uma mentalidade de homens, né, escravizados, e agora, se eles vão por esse caminho mais curto, eles vão se deparar com fortificações, com exército, e aí eles não teriam êxito nessa caminhada. Então Deus, sabendo de todas as coisas, conduz, né, por um caminho mais longo, por um caminho mais difícil, mas que Deus sabia, e Ele sabe o que é o melhor. Então, muito cuidado você pode estar orientando o seu aluno a ter muito cuidado com o perigo do caminho, né, mais curto, a não pegar atalho na sua vida, mas sim estar na direção de Deus, fazendo ali a coisa correta. Olha, não siga os atalhos, prefira o caminho de Jesus. Ele faz exigência, mas sempre oferece mais, né? Então, deixe os caminhos da sua vida, os atalhos, e prefira a vontade de Deus,
prefira ser guiado por Deus, porque por mais que pareça ser difícil, por mais que pareça ser um caminho cheio de exigências, mas Deus, Ele sabe o que é melhor para você. O caminho de Jesus, Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho de Jesus sempre será o melhor para a nossa vida. Aí nós entramos no segundo item, que é confiança é necessária. Êxodo capítulo 13, versículo 19. Nos diz assim: também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará daqui, pois levai convosco os meus ossos. José sabia que a promessa se cumpriria, e assim fez os anciãos prometerem que levariam seus restos mortais para Canaã, para a terra que Deus havia prometido. Então ele tinha essa convicção que eles eram forasteiros ali no Egito, não era ali a terra deles. E ele tendo essa fé, essa confiança, que é necessária confiar em Deus, ele faz os anciãos ali, os líderes do povo, se comprometerem com ele, que quando se cumprisse a promessa, ele não estando mais vivo, os seus ossos seriam levados para a terra que Deus havia prometido. Então, olha só a confiança. O Deus que havia conduzido e cuidado de José também estava com ele, e tem seu tempo e suas promessas. Elas não falham. Canaã era uma realidade. José sabia que o mesmo cuidado que Deus teve com a sua vida, com a sua família, a sua fidelidade, Deus teria em cumprir a sua promessa que havia feito ao seu povo Israel. Então, está aí a confiança, na promessa de Deus. Nós precisamos estar com os olhos na promessa de Deus. Se Deus tem promessa na sua vida, se Deus tem promessa para a sua família, não se preocupe que no tempo certo Deus vai cumprir a sua palavra, Deus vai cumprir a sua promessa, tá bom? E aí você já orienta o seu aluno, já orienta a sua classe para que tenha essa confiança, porque para alcançar a bênção, para alcançar o milagre, a promessa de Deus, é necessário a confiança, como José teve, bendito seja o nome do Senhor. Olha, pode ser que às vezes não compreendamos o caminho que Deus escolheu, ou que nem mesmo concordemos, mas se confiarmos, veremos que Ele sempre traça o melhor caminho. Então, a confiança é isso, meus amados irmãos. Às vezes nós não conseguimos enxergar, nós não conseguimos ver o início, o meio, o final, não sabemos de que forma vamos chegar lá, mas quando isso acontece na nossa vida, o melhor que nós devemos fazer é confiar em Deus, bendito seja o nome do Senhor. Apesar de não concordarmos ou não compreendermos a priori, o melhor é nós confiarmos na vontade de Deus, porque Deus sempre tem o melhor, bendito seja o nome do Senhor. Aí nós entramos no terceiro item e vamos falar aqui sobre essa fidelidade de Deus, em estar presente, em acompanhar. Então, o terceiro item deste ponto é: Deus vai na frente. Êxodo capítulo 13, versículo 21, diz assim: o Senhor ia diante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Olha só, meus amados irmãos, que maravilha, Que Deus maravilhoso é esse nosso. Olha, Deus estava na frente, conduzindo. Deus estava na frente, guiando o povo de Israel. E o versículo que nós lemos aqui, olha, a nuvem era a garantia de que Deus estava com o povo de Israel. Aquela nuvem que foi colocada diante de Israel era essa certeza, essa garantia da presença de Deus, no meio do povo de Israel, no meio do povo de Deus. Olha, um emblema de sua presença, um símbolo da sua presença, aquela coluna. Deus anda junto com o seu povo, não apenas mostra o caminho. Então aqui
é muito importante nós entendermos que Deus não é somente o Deus que aponta o caminho, mas Ele anda junto, Ele acompanha o seu povo, bendito seja o nome do Senhor. Olha, o Êxodo termina com essa verdade. Deus estava presente na nuvem, Ele era ao mesmo tempo um sinal e um guia, bendito seja o nome do Senhor. A coluna proporcionava ao povo de Israel, a coluna de nuvem, a coluna de fogo, proporcionava a Israel, primeiro, direção, segundo, proteção. Olha só, irmãos, o povo não andava se a nuvem não se deslocasse, porque eles compreenderam que Deus estava ali na frente do seu povo, que Deus estava guiando o seu povo, dando direção. Então, quando a nuvem começava a se movimentar, eles entendiam que era Deus dando o sinal de que eles precisavam partir, e eles continuavam a sua jornada, a sua caminhada. Quando a nuvem parava, o que o povo de Israel fazia? Eles também paravam, porque eles entendiam, que era momento de parar, porque Deus fazia com que aquela nuvem parasse. Mas não somente eles tinham direção, imagine só você, analise um pouco. Não era só direção, mas proteção. No deserto, os irmãos sabem, a temperatura durante o dia é muito escaldante, é muito alta, mas aquela nuvem fazia com que eles estivessem sobre a sombra. Então, a nuvem proporcionava proteção. O deserto também à noite, meus irmãos, a temperatura cai de uma forma e fica muito frio. Eles poderiam até morrer de tanto frio, morrer de insolação durante o dia e morrer com o frio à noite. Mas a nuvem durante o dia projetava a sua sombra e dava proteção, e a coluna de fogo durante a noite aquecia o povo, para que fosse protegido dos animais peçonhentos e também fossem aquecidos, pelo calor daquela nuvem. Então, olha só, Deus proporcionando aqui direção e proteção, bendito seja o nome do Senhor. Então, Deus vai na frente, guiando e protegendo. Até isso aconteceu até a entrada em Canaã. Deus jamais deixou o seu povo. O Senhor ia diante do povo naquela coluna, na frente de Israel. Agora, é muito importante nós entendermos que Jesus também prometeu estar conosco todos os dias. E aí é uma realidade para nossos dias, para os nossos dias. Não é uma promessa, eu não vejo como uma promessa, mas eu vejo como uma realidade, um fato, que Ele está conosco todo dia. Assim como Ele estava sendo representado na nuvem, na coluna de fogo, nos nossos dias, Ele continua presente conosco. Ele mesmo disse que estaria conosco todos os dias. Então, Ele está conosco todos os dias. Bendito seja o nome do Senhor. Aí, meus irmãos, nós entramos no segundo ponto da nossa lição. E nós vamos ver nesse segundo ponto a travessia do mar. Olha, a gente já viu sobre Deus guia o seu povo, Eles saem, não pegam atalho, eles confiam em Deus e eles têm a certeza de que Deus vai na frente desse povo. E aí no segundo ponto, a gente vai passar aqui e ver a travessia do mar. Aí o primeiro item, nós vamos falar sobre a perseguição dos egípcios. Meus irmãos, existem muitas passagens na Bíblia que nos enchem de alegria, nos enchem de emoção. E a travessia do Mar Vermelho é um desses eventos extraordinários, É um desses eventos que nos emociona de ver a ação de Deus, de ver o povo e toda a situação sobrenatural que envolve essa passagem, o poder de Deus, a manifestação da mão de Deus ali em favor do povo de Israel, soprando, dividindo, criando uma estrada no meio ali do mar. Então nós vemos aí algo realmente extraordinário da Bíblia Sagrada, que é a passagem do Mar Vermelho. Cerca de
3 milhões de pessoas passando no meio do mar com os seus pés enxutos. É muita glória de Deus, é muito poder de Deus se deparar com uma situação dessa, viver uma situação dessa. Para nós que analisamos de longe, nós já nos sentimos assim emocionados, nos sentimos felizes de ver tão grande o poder de Deus. Imagine os irmãos ali, o povo de Deus ali passando nesta situação, vivendo este milagre da parte de Deus. Então aí no primeiro item a gente vê a perseguição dos egípcios, Êxodo capítulo 14 e o versículo de número 5, a parte B, que diz assim: que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? Olha, Deus ordena ao povo em marcha que retrocedam e acampem junto a Pi-Airote. Essa aparente incerteza de trajeto levaria Faraó a acreditar que Israel estava desorientado, vagando sem direção. Então, irmãos, nós analisando este capítulo 14, nós vamos ver que o povo está avançando, está indo na direção de Deus. De repente, Deus manda que eles retrocedam. E aí, às vezes a gente fica até pensando, mas poxa, a gente está saindo do Egito, está avançando, e agora Deus manda retroceder. Muitas das vezes na nossa vida, nós precisamos parar, às vezes precisamos até retroceder para poder avançar. Nesse caso específico aqui de Israel, foi uma estratégia que Deus usou. Para quê? Para que Faraó ele achasse que o povo estava vagando sem uma direção, que o povo estava perdido ali no deserto. Olha, eles estão perdidos, não sabe por onde estão caminhando, e é agora que nós vamos pegar esse povo. Então Faraó, ele fala, poxa, o que foi que nós fizemos? Por que nós permitimos que esse povo saísse do Egito? Porque em cima desse povo estava fundamentado o Egito, era a economia do Egito. Mão de obra escrava, que sustentava a economia, o desenvolvimento, a arquitetura, toda a construção, toda a engenharia, a arquitetura da época era sustentada por essa mão de obra escrava. E agora o Egito, devido às pragas, já estão arrasados. E para completar mais ainda, eles estão sem a mão de obra. Quem iria reconstruir? Quem iria erguer novamente o Egito? Eles iriam precisar. Então nós vemos aqui mais uma vez a atitude de Faraó, que ele nunca esteve arrependido. Ele chega a falar para Moisés, olha, eu pequei, ora para o teu Deus. Mas a gente observa aqui, no ato de Faraó, que ele nunca esteve arrependido. Ele, na realidade, estava com medo de novas pragas, de novos juízos. E agora ele revela aquilo que está no seu coração. E aí ele se arrepende. E o que acontece? Ele, sabendo que o povo estava retrocedendo, ele acha que o povo está sem direção. E aí, o que ele faz? Ele reúne os seus carros, ele escolhe os carros de guerra, os generais, os melhores guerreiros, e parte para ir em direção contra o povo de Israel. Imagine a cena, meus irmãos. Imagine a situação. Faraó escolhe os melhores generais, os melhores guerreiros, os melhores carros de guerra, prepara o exército e parte para ir contra o povo de Deus. E aí a gente imagina, nos imaginamos lá no meio do povo. Então, o que acontece? Ele parte em cruzada, com força total, para ir contra Israel. Mas ele não sabia que ele estava partindo para mais uma tragédia. Ele não tinha ainda aprendido que não podia lutar contra Deus. Ou se ele estivesse lutando contra Deus, era uma luta contra o próprio Deus. Se luta contra o povo de Deus, é uma luta contra o próprio Deus. Aí a gente entra aqui no segundo
item desse ponto, né, deixando aí um gancho, lá vem Faraó com seu exército, e aí a gente entra no segundo item aqui, que é o medo de Israel, Êxodo capítulo 14, versículo 10. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Olha aí, irmãos, né? Faraó parte com seu exército, Israel, ele está encurralado agora, na frente o mar, aos lados montanhas, não tinha como todo aquele povo ali escapar, e atrás o exército de Faraó, com os melhores carros de guerra, os melhores generais, os melhores soldados, todos preparados com força total. E aí Israel agora treme na base, né? Fica com medo, porque eles são escravos, estão saindo do Egito, uma mentalidade escrava, pensa diferente de um homem livre, né? Que pensa em lutar, em guerrear para garantir a sua liberdade. O escravo tem uma mentalidade diferente, então ele fica com medo, porque ele não vislumbra a liberdade, a luta, não é? A autodefesa. Ele está vislumbrando aqui a morte, o seu fim. Então o medo toma conta. Olha, os filhos de Israel devem ter percebido a poeira, ouvido o barulho do exército que se avizinhava contra eles, e tiveram muito medo. E aí fica uma lição para nós, irmãos. O medo, até certa dose, ele é benéfico. O medo, até certo ponto, ele é bom. Se você tem medo de dirigir em alta velocidade, isso pode preservar a sua vida. Se você tem medo, não é, de alguma coisa, isso pode preservar a sua vida, dependendo da situação. Mas o problema está quando o medo nos domina, nos paralisa, nos impede de agir, nos impede de tomar decisões assertivas. Né? Existem pessoas que têm tanto medo que na hora de tomar uma decisão, ele trava. Ele não toma a decisão, porque o medo, a fobia, não é? A mão trava, a mão sua, fica gelado, ele não consegue se mover, ele fica travado. Então, este medo precisa ser combatido. E era esse medo aqui que Israel estava sentindo, não é? Achava que já era o fim. Eles começam a murmurar, reclamar de Moisés, porque eles estavam realmente numa situação difícil aqui. O que acontece? Aquele mesmo Faraó já havia sido envergonhado por 10 vezes. Olha, foram 10 pragas no Egito que o povo viu Faraó sendo humilhado, as divindades sendo humilhadas diante, né, do Deus de Israel, diante do povo de Israel, mas mesmo assim isso não foi suficiente para eles superarem aquele medo. Né? Todo o milagre que eles presenciaram não foi suficiente para eles vencerem o medo que eles estavam sentindo agora. Né? Eles estavam acossados pelo inimigo, tendo do lado montanha e à frente o mar. Olha só, aí o povo perde a fé e deseja voltar ao Egito. Olha só, esse povo que é escravo, que tem uma mentalidade escrava, né, ainda não pensa como homem livre, ele vê montanha de um lado, montanha do outro, o mar na frente, o exército vindo atrás. Qual é o pensamento deles? É voltar. É melhor ser escravo do que morrer. É melhor ser escravo a tentar uma liberdade e acabar perdendo a vida. E eles pensam em voltar para o Egito. Só que Moisés, ele tem uma atitude diferente. Porque Moisés, ele já tem uma mentalidade de um homem livre. E outra, um homem que confia em Deus. Um homem que sabe que Deus é o Todo-Poderoso. É totalmente diferente o pensamento e a mentalidade de Moisés em relação ao povo de Israel. E aí fica uma pergunta para nós: qual é a sua mentalidade? É de uma pessoa livre ou continua uma mentalidade ainda de um escravo, né? Que saiu do mundo, mas o mundo ainda não saiu de você, e por isso a mentalidade ainda não é uma mente de Cristo, e sim uma mentalidade de escravo. Fica aí, né, essa questão para nós pensarmos. Olha só, irmãos, aí a gente vai para o terceiro ponto,
que é Deus peleja por Israel. Êxodo capítulo 14 e o versículo 14, que diz assim: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calarei. Bendito seja o nome do Senhor. Em alguns momentos da nossa vida, o comentarista coloca aqui com muita propriedade, alguns momentos da nossa vida, há situações, há uma necessidade de uma intervenção divina direta. Então, olha só, a situação de Israel era uma situação dessa, não é? De que não tinha nenhum recursos humanos que podia livrar o povo de Israel. Não havia nada que eles pudessem fazer. A única coisa que eles podiam fazer era confiar em Deus, como nós já vimos, não é? no tópico anterior, confiar no Senhor. Então, há momentos que realmente é necessário uma intervenção divina, uma ação direta de Deus, como a gente vai ver, né, em várias situações aqui com relação ao povo de Israel. Porém, existem situações em que é necessário uma ação do homem, uma atitude. Então, há momentos que a ação é mais importante que a oração. É isso que o comentarista traz para nós aqui. Então ele coloca, pelo menos naquele momento ali, a ação era a coisa mais importante. Deus fala para Moisés, olha, por que tu está clamando? Não é hora de clamar, ele já viu clamado, já viu orado. Qual era o momento ali? Era de marchar, era de continuar caminhando. Então Deus fala ali para o povo que eles deveriam marchar. O Deus que segurava as águas resolve não segurar mais. E qual foi o resultado? O resultado é que o mesmo Deus que livrou Israel afogou os egípcios. Então, irmãos, olha só aqui, o que nós vemos nesse ponto? O povo de Israel está encurralado, né? Os inimigos atrás, montanhas no lado, na frente o mar, o povo com medo. Moisés clama e Deus dá uma ordem, não é? Olha, não é hora de orar, é hora de agir. E eles passam a marchar. E quando Moisés ele levanta ali o cajado, Deus ele abre o mar, né? E Deus faz ali uma estrada. As águas param, né? E criam ali umas muralhas e o povo passa pelo meio do mar. Então é o resultado da confiança, é o resultado da ação de Deus. E é importante nós entendermos que existe um momento de orar e um momento de agir. Existe um momento de agir e um momento de orar. E aí você precisa entender que momento você está vivendo na sua vida. É momento de orar ou é momento de agir? Se for momento de orar, ore. Se for momento de agir, haja, e aí com certeza você vai alcançar o milagre da parte de Deus. E aí qual é o desfecho dessa história aqui? Qual é o desfecho de tudo isso? Israel passa, né? Os egípcios, todo aquele exército tem dificuldade, porque eles estão lutando contra o próprio Deus, e eles reconhecem isso. Olha, Deus está pelejando por eles. Os carros quebram, né? As rodas saem e fica atolado, e eles não conseguem avançar, porque eles estão lutando contra o próprio Deus. E aí quando o povo de Israel ele está seguro que atravessaram, o que que faz? O mesmo Deus que livrou Israel, agora ele afoga os egípcios, e os egípcios ali, eles morrem, né? Todo aquele exército são afogados ali, e aí chega mais uma vez o juízo de Deus, porque Faraó nunca esteve arrependido, sempre ele esteve ali com medo de mais pragas vindo, por isso liberta Israel, e agora ele revela aquilo que estava no seu coração, e mais uma vez, né, ele é julgado, e o juízo alcança ali todo o seu exército que perecem no mar. O mesmo Deus que livrou Israel, ele pune agora aquele exército de Faraó. Meus irmãos, esse é o nosso segundo ponto da nossa lição. A gente vai estar vendo agora o terceiro ponto, o pastor Evandro, mas continue até o final aí da nossa aula. Deus ainda tem mais orientação para você, professor, para você, aluno da Escola Bíblica Dominical. Paz do Senhor, meus irmãos. Nós vamos continuar aqui a nossa lição, e aí a gente vai entrar agora no terceiro ponto, onde a gente fala sobre o cântico
e a água doce, que é o terceiro ponto da nossa lição, cântico e água doce. Aí a gente entra no capítulo 15 do livro do Êxodo, onde a gente tem 3 subpontos. No primeiro subponto a gente vamos comentar sobre o hino da vitória. No segundo subponto nós vamos falar sobre o perigo da murmuração. E no terceiro subponto nós vamos falar sobre o amargo vira doce, tá? Então esse primeiro versículo, o versículo 11 do capítulo 15 de Êxodo diz assim: Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que opera as maravilhas? Esse aqui, como a gente pode observar na leitura do capítulo 15, é o cântico de Moisés, né? Aqui é o hino da vitória, o subponto 1 vai falar sobre o cântico que Moisés executou, louvou ao Senhor logo após o povo do Egito, Faraó e seus soldados, entrarem no meio do mar também. Eles caminharam também por uma certa distância atrás do povo judeu, e depois o Senhor fechou o mar sobre eles, e ali eles morreram afogados. A palavra de Deus diz que não sobrou ninguém, nenhum deles. Mais de 600 carros de guerra, muitos soldados morreram afogados naquele momento maravilhoso da libertação do povo de Israel, não somente do cativeiro, mas também da opressão do próprio Faraó e do seu exército. Então, Moisés canta ao Senhor, glorifica ao Senhor. O comentarista nos traz aqui a nossa lembrança que Moisés tem 3 cânticos no Antigo Testamento. A gente pode ver isso lá em Deuteronômio 31, 22 e no Salmo 90, né? E aqui também no capítulo 15 a gente observa Moisés cantando ao Senhor. E ele enalteceu ao Senhor, glorificou ao Senhor. E como o comentarista traz de uma forma bem acertada aqui, ele diz assim: olha, a melhor resposta que podemos dar diante dos atos e do caráter santo de Deus é louvá-lo e enaltecê-lo. O povo teve uma oportunidade de ver portentosos sinais. O povo de Israel, a geração que saiu do Egito, a geração que passou pelo Mar Vermelho em terra seca, eles tiveram oportunidades que talvez ninguém teve, de ver as pragas, de ver o faraó, o imperador do Egito, sendo humilhado com 10 pragas, e logo após dessa saída do Egito, eles tiveram a oportunidade de ver o mar se abrir, tiveram a oportunidade de passar pelo meio do mar e sem serem atingidos, e depois eles tiveram a oportunidade de Faraó passar e o mar se fechar sobre eles, uma libertação milagrosa, Deus operando em favor do seu povo. E aí, aqui, como o comentarista diz, a melhor resposta que podemos dar diante dos atos e do caráter santo de Deus é louvá-lo e enaltecê-lo. Nós somos pessoas que fomos criados por 2 motivos. Primeiro, para receber o amor de Deus e corresponder a esse amor, né? E depois também para compartilhar esse amor de Deus, a mensagem do amor de Deus com outras pessoas. Então, a pergunta que fica, e o comentarista aqui também, ele chama a atenção da gente para uma reflexão, e os professores devem passar isso para os seus alunos, lá no último parágrafo, quando ele diz assim, ó: cantar e adorar, quando desfrutamos de bênçãos e livramentos, não é difícil. Mas será que esse cântico continuará quando vierem as provações? É uma reflexão que a gente deve chamar os alunos para que a gente faça, né? Para que nós possamos fazer sobre o louvor ao Senhor. É muito fácil cantar quando a gente está bem, quando a gente está com saúde, quando estamos com a mesa farta, quando não estamos passando dificuldades, quando não estamos passando por problemas, né? A gente pode até cantar o cântico, por exemplo, de Paulo, lá em Romanos 11:33, quando ele diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor e quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para lhe ser recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Esse é o cântico de Paulo, o hino da vitória, lá em Romanos, capítulo 11, 33.
mas a reflexão que esse fato do povo de Israel saindo do Egito, sendo liberto e cantando o hino da vitória logo após a saída do Egito, logo após ser liberto de Faraó e terem sido livres ali naquela situação, o que nos traz a reflexão é até que ponto a gente se senta para louvar e glorificar o Senhor. No momento da dificuldade a gente faz isso, no momento da dor, no momento da tribulação, no momento do luto, no momento da enfermidade. Será que a gente pode louvar também como Jó, lá no capítulo 1, verso 21, quando ele diz assim: "No saí do ventre da minha mãe e no tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor." Então, esse primeiro subponto nos traz a história, como aconteceu, e uma reflexão para que a gente possa aplicar na nossa vida, não é mesmo? Como você está louvando ao Senhor? Você está louvando ao Senhor passando por vitórias, passando por sucesso, passando por saúde, prosperidade? Ou a tua vida está difícil? Ou a tua vida está passando por problemas, por dificuldades, por luto? Como é que está sendo o teu louvor? O que importa é que nós louvemos ao Senhor, não importa a situação, louvemos ao Senhor. Os professores devem trazer essa reflexão, porque nós estamos numa escola bíblica dominical que traz ensinamentos para que a gente possa levar para toda a nossa vida. E o ato que aconteceu lá no Mar Vermelho foi um ato de libertação para a nação de Israel, mas que ficou para edificar a nossa vida, para fortalecer a nossa fé e para também trazer essa reflexão. Cantemos o hino da vitória, não somente nas vitórias, mas também em possíveis fracassos, em dificuldades e lutos. Louvemos também como Jó, louvemos como Paulo, louvemos como todos os servos do nosso Deus. O segundo subponto dessa situação do hino da vitória, do cântico e a água doce, melhor dizendo, está lá no subponto 2, quando a gente vê o perigo da murmuração. Lá no capítulo 15 ainda do livro de Êxodo, verso 24, ele diz assim: "O povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber?" É interessante como o comentarista diz aqui que no verso 22, não levou nem 72 horas de livramento maravilhoso para que o povo pudesse novamente estar murmurando, para que o povo pudesse estar se esquecendo. E aí é muito fácil, né, esquecer as coisas boas, os livramentos, é muito fácil, a gente esquece com muita facilidade. E o povo foi tentado a murmurar, e então começa uma murmuração ali, porque eles chegam, lá no capítulo 15, é um momento em que eles chegam num local onde não encontram água boa, onde eles não encontram água saudável para se beber, porque aquelas águas eram amargas, e o comentarista diz aqui que apenas 3 dias para Israel voltar a reclamar, somente 72 horas. Poucas coisas são tão prejudiciais à nossa fé e, lamentavelmente, tão comuns como a murmuração. O povo começou a murmurar, o povo começou a dizer que era melhor ter morrido no Egito, porque ali não havia água potável, não havia água boa para que eles pudessem beber. E aí o comentarista também diz assim: olha, facilmente veremos como as murmurações deles tornaram-se um tema constante nos livros de Êxodo e Números. O povo ao longo do deserto foi um povo murmurador. Infelizmente, o comportamento murmurador de Israel se tornou um padrão e decepcionante ao longo da sua jornada para Canaã. É interessante que nós façamos também essa aplicação para a nossa vida. O comentarista lá no final também traz essa reflexão. Será que somos diferentes? Faça essa pergunta para os seus professores. Será que a gente age de maneira diferente? Ou será que a gente é igual ao povo de Israel? Ou será que diante de problemas, de dificuldades, mesmo depois de vitórias, a gente está lá murmurando, a gente está lá reclamando, a gente está lá se esquecendo das coisas maravilhosas que Deus efetuou no passado? É um momento de reflexão, não é mesmo? Será que somos diferentes quando as coisas não acontecem como e quando esperamos? E quando somos decepcionados em nossas expectativas, como nós agimos? Nós devemos tomar o povo de Israel como lição para as nossas vidas. O comentarista diz que isso se tornou algo padrão na geração do deserto.
e por isso eles pagaram um preço muito caro, porque viram grandes sinais do Senhor e mesmo assim era um povo murmurador. Lembram de Miriam? Ao longo da peregrinação no deserto, a gente vê Miriam juntamente com Arão, murmurando contra Moisés, se levantando contra Moisés, murmurando contra o homem de Deus, dizendo que Deus só não deveria falar somente por Moisés. Eles deveriam também serem vasos de transmissão da palavra de Deus. Murmuraram. E o que aconteceu com Miriam? Lá em Números capítulo 12, a gente vê que ela ficou leprosa. Ficou leprosa por um tempo, só voltou a ficar sã novamente pela intervenção de Moisés. A gente vê também mais lá na frente, Números 16, a rebelião de Coré, Datã e Abirão, que queriam crescer, eram levitas, mas queriam crescer dentro do ministério sacerdotal e ter uma posição para si que não era dada a eles. Murmuraram também, insuflaram o povo para murmurarem, para se rebelarem contra a autoridade de Moisés. O final da história a gente conhece. O chão se abriu e a terra engoliu aqueles rebeldes. E a gente vê também em Números 14, do 26 a 30, a geração de Israel que não entrou em Canaã justamente porque eram murmuradores. O Senhor falou que daquela geração de 20 anos para cima, ninguém entraria em Canaã, porque era um povo murmurador. Os murmuradores caíram pelo deserto e não entraram em Canaã, senão Josué e também Calebe. Então a gente pode olhar que a murmuração é um perigo. Foi um perigo para a geração do deserto e continua sendo um perigo. E a reflexão para a gente hoje é que nós não devemos ser murmuradores. É normal discordar. Você não é uma pessoa que não tem uma opinião própria. Você tem o seu pensamento reflexivo, isso Deus deu a você. Mas o que a gente precisa fazer é respeitar aqueles que estão sob algum tipo de autoridade sobre nós e não murmurarmos. Porque, irmãos, a murmuração, ela traz um triste final para a vida do murmurador se ele não se arrepender. Vejamos Miriam, vejamos Coré, Datã, Abirão, vejamos a geração que caiu no deserto, porque murmuraram. Então esse subponto aqui é interessante, porque é algo que aconteceu, é algo histórico, mas que a gente também aplica para a nossa vida. A gente traz para a gente, Deus é o mesmo. E nós somos levados, somos tentados a agir, muitas das vezes igual àquele povo, e muitas das vezes talvez até pior. Então fica essa reflexão que nós não murmuremos, porque a murmuração ela é um perigo na vida do crente. Para encerrar, a gente tem o terceiro subponto, quando vamos falar do amargo que vira doce. Aquelas águas ali, elas estavam impróprias para o consumo. Verso 25 do capítulo 15 diz assim: Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas tornaram-se doces. Deu-lhes ali estatutos e ordenou ali, e uma ordenação, e ali os provou. O que é interessante aqui, irmãos, são duas situações interessantes. Primeiro, aquilo ali foi uma prova, tá? E aí a gente vê o próprio comentarista dizendo, desde Gênesis 22, o povo, a gente vê Deus provando, né, trazendo uma provação. E o povo foi provado ali. Por quê? Mais à frente, num local chamado Elim, tá? Era um oásis com 12 fontes, com boa água, própria para o consumo, e 70 palmeiras. Lá no verso 27 a gente vai encontrar isso, né? Logo em seguida, eles acamparam junto a Elim, ali tinha 12 fontes e 70 palmeiras. Uma obra maravilhosa de Deus. E aquilo estava esperando o povo. Eles estavam sendo testados ali, eles estavam sendo provados ali. O próprio verso diz, né, que ali Deus deu estatutos, uma ordenação e os provou. Qual foi a solução ali? Moisés orou, Deus ordenou que pegasse uma árvore, lançasse na água e as águas ficaram próprias para o consumo. Mas a gente observa que como Deus nos prova, né? Porque Deus continua o mesmo. Às vezes a gente tem um aparente problema, uma dificuldade, às vezes a gente entra em desespero, pensa que tudo acabou, e mais à frente Deus está provendo a vitória, Deus está provendo a salvação, Deus está provendo o livramento. E às vezes Deus permite que certas coisas aconteçam na vida da gente justamente para provar a nossa fé. Foi assim com aquela geração.
eles encontraram em Mara água amarga. Mas se eles não fossem um povo tão murmurador, eles não teriam esse monte de problemas que trouxeram para suas vidas espirituais. E se perseverassem em confiar, iam ver que mais lá na frente, em Elim, tinha um oásis, 12 fontes, 70 palmeiras. Só precisavam perseverar. Só precisavam passar pelo momento da provação. Isso fala muito conosco hoje. Se você está passando por problemas, por provações, se você está enfrentando lutas, dificuldades, e você olha para si, faz um exame de si mesmo, examina a si mesmo e vê que tem tentado fazer a vontade de Deus, tem buscado ao Senhor, tem tentado viver uma vida piedosa, tem tentado se separar daquilo que é mal, tem tentado buscar uma vida de santificação, e mesmo assim, você está passando por luta, por dificuldades, por problemas, parece que nada acalma na tua vida. Meu irmão, não desanime, não desanime. Talvez você esteja passando por um período de provação e creia, mais adiante no período da provação tem a vitória, tem o agir de Deus em teu favor, tem o livramento, tem a salvação. Esses momentos de dificuldade, esses momentos de provação, eles servem para nos fazer crescer, para nos fazer evoluir, para nos fazer melhorar, para nos fazer crescer espiritualmente. Olha o que o apóstolo Tiago fala lá na sua epístola, no capítulo 1, verso 2, ele diz assim: meus amigos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. A gente já estudou Tiago no trimestre passado. Se alegrar em ter tentação, porque sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Você está sendo provado, a tua fé, ela vai operar a paciência. E a paciência, como ele diz no verso 4, tem a sua obra perfeita, para que sejamos perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Você é um servo de Deus, você vive uma vida na presença de Deus, está passando dificuldade, a prova, a tribulação traz para você, vai operar a tua fé, vai operar a tua paciência, e você, sendo servo, sendo fiel, estando na presença de Deus, você vai ser aprovado, você vai ser achado perfeito, completo, sem faltar em coisa alguma. Um texto parecido, quando o apóstolo Paulo também fala em Romanos capítulo 5, verso 3, um texto bem parecido, não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência é experiência, e a experiência é esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. A história se repete, meus irmãos. O Deus é o mesmo. Os servos é que mudam. Naquela época era a geração do deserto, mas hoje pode ser eu, pode ser você, e o que Deus está falando para você é: se você está passando na tribulação, glorie-se no Senhor, porque a tribulação vai produzir em você paciência. Você vai passando por essa dificuldade, isso vai gerando em você paciência, e essa paciência vai fazendo com que você seja experiente para enfrentar esses problemas quando aparecer novamente, ou para ajudar outra pessoa, e essa experiência vai trazendo a você uma esperança, que o Deus que te ama vai solucionar o teu problema. Então, da mesma forma que aquele povo foi provado ali em Mara, porque mais na frente tinha Elim, que era um oásis maravilhoso, talvez a gente esteja passando por esse tipo de provação também. Não desanime, porque mais lá na frente você vai sendo aprovado, Deus está vindo com socorro e trazendo para você a solução das tuas dificuldades, dos teus problemas. Acredite, confie no Senhor. Não seja como o povo de Israel, que diante das dificuldades, diante das adversidades, das provações, dos testes que Deus estava fazendo com eles murmuravam. Em meio a um problema logo pequeno ali, não seja assim. Confie no Senhor, acredite que Deus vai te dar a vitória em nome de Jesus. Então, esse cântico e água doce nos traz isso. O hino da vitória, para que louvemos ao Senhor em todos os momentos, não caiamos no risco, no perigo da murmuração, e também, quando formos provados, quando estivermos passando por dificuldades, louvemos ao Senhor, porque pode ser um teste. E sendo um teste, se formos aprovados logo ali, Deus está trazendo a vitória e o socorro para você
em nome de Jesus. A aplicação pessoal dessa lição diz assim: precisamos entender que mais do que uma caminhada, a nossa peregrinação é também um processo no qual o Egito, que representa a escravidão do mundo, vai sendo retirado da nossa vida. Isso tem ocorrido com você? Se está passando por luta, talvez seja uma provação. Não desanime. Deus vai te dar a vitória se você não murmurar, confiar no Senhor, louvar e seguir em frente. Em nome de Jesus, nós agradecemos a você que esteve conosco por esses momentos. Que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente. A você que vai acompanhar depois, que Deus abençoe a sua vida e que Deus nos dê a vitória em nome de Jesus. Obrigado pela sua presença nesse momento.